Olá, meus amores, preciosidades de Jesus. Como vocês estão? Hoje eu acordei com dois filhos na minha cabeça. Não os meus filhos, dois tipos de filhos. O filho pródigo e o filho prodígio. E eu fiquei pensando, quem seria o prodígio? Porque o pródigo, a gente sabe, né? E quem seria, bom dia, querida, quem seria o prodígio? E eu fiz veio uma comparação no meu coração de José e o filho pródigo. O filho pródigo, eu pesquisei o que significava pródigo, o que significava prodígio. O pródigo é aquele que dissipa os bens, é o gastador, é o esbanjador. O prodígio é um indivíduo excessivamente talentoso, pessoa extraordinária, que faz feitos grandes para a idade que tem ou para o conhecimento que tem. E quando eu pensei nesses dois filhos, o pródigo e o prodígio, não necessariamente o irmão do pródigo, né? Que não fez nenhum ato prodigioso na história. Por isso me veio José. Porque os atos de José são inquestionáveis. Para quem conhece a história, sabe que todas as atitudes de José, até mesmo as que ele teve impulsivas, que foi contar os sonhos dele para os irmãos, na ingenuidade dele, né? Mas a partir do momento que ele foi vendido, que ele se tornou escravo, ele realizou muitas coisas prodigiosas. E o filho pródigo, que tinha tudo certo, também saiu de casa. Mas ele saiu por livre e espontânea vontade, né? E eu fiquei pensando nesses dois filhos. O filho pródigo, ele conhecia o coração do pai dele, sabia da bondade que o pai dele tinha no coração, mas ele não tinha intimidade. Não tinha prazer de estar na presença do pai dele, com o pai dele. E quando você não é íntimo de uma pessoa, você não aprende muito com aquela pessoa, né? E no caso aí, o filho pródigo, ele sabia, conhecia, meu pai é bom, meu pai tem um coração grande que perdoa, ele trata bem todo mundo, mas eu tô cansada dessa vida aqui, é muita bondade para mim, eu quero ir pro perigo, né? E já José, ele tinha uma intimidade com o pai dele. Ele era íntimo do pai dele. Então ele usufruiu da sabedoria do pai, ele desfrutou da presença do pai dele. E ele foi incrivelmente abençoado pela vida do pai dele. Ele cresceu ali íntimo do pai dele. Então José, ele se tornou prodígio, por quê? Porque tão jovem já era tão sábio. Porque ele desfrutava da presença do pai dele. Ele bebia da sabedoria que o pai dele tinha. E quando ele foi vendido pelos irmãos dele, José tornou aqueles eventos todos em atos extraordinários, de alguém prodigioso. Quando ele se tornou escravo, qualquer lugar que ele era colocado, aquele lugar se tornava um lugar frutífero. Onde José era colocado, aquele lugar se tornava o melhor lugar do mundo. Por exemplo, eu estava dizendo do filho pródigo, aquele que esbanjou, que gastou. Imagina ele lá com os porcos. Como era o coração daquele filho pródigo ali com os porcos? Ele se sentiu miserável. Ele se sentiu a pior pessoa do mundo, desejando comer a comida dos porcos. Agora imagine se José estivesse no lugar do filho pródigo, com aqueles porcos. O que você acha que José ia fazer? José era extraordinário, gente. Ele era prodigioso, ele era sábio. Provavelmente ia ser o chiqueiro. Lá em Goiás a gente fala chiqueiro, tá, gente? Quem cuida de porcos sabe. Mais limpo, ele ia fazer uma empresa de porcos. Porque José,
Ele pegava todas as situações difíceis da vida dele e transformava, mudava a atmosfera daquele lugar. Porque ele era um filho que teve uma experiência e uma intimidade com o pai dele. Então ele adquiriu uma sabedoria abençoada e abençoadora. José se destacava em qualquer lugar que ele estava. Não fala que José fez grandes discursos, falou muito, ele fez muito. As atitudes de José eram incríveis. A gente sabe a história de José do Egito, do começo, do meio e do fim. Então a gente sabe que o negócio depois deu certo para ele. Mas ele não sabia. José não sabia o meio da história dele. José, isso, Paulinha, ele fazia dos problemas uma oportunidade porque ele era prodigioso, ele conhecia e ele tinha intimidade com Deus. Ele aprendeu isso com o pai. Ele sabia que aquela situação que estava nas mãos dele não era eterna, era passageira, mas ele ia fazer o melhor que ele pudesse. E eu acordei pensando nisso, eu imaginei, se José do Egito tivesse no chiqueiro com os porcos, no lugar daquele filho pródigo, cara, ele ia abrir uma empresa de porcos. O fazendeiro ia contratar ele para ser o gerente da fazenda, daqui a pouco ele estava sendo o dono da fazenda. E aí eu pergunto para você, pergunto para mim, nós somos filhos, não somos? Nós carregamos a esperança, nós carregamos Jesus. Como é a atmosfera quando eu e você chegamos? Ela se torna leve ou se torna pesada? Ela se torna produtiva ou se torna um fardo? Ou as pessoas respiram aliviadas quando a gente vai embora? Ou as pessoas respiram aliviadas quando a gente chega? Eu acordei muito com isso e parece uma loucura que minha cabeça ela é muito, meu pensamento ela é muito acelerado. Eu juntei o filho pródigo e o José juntos e minha cabeça começou a explodir de coisas, sabe? E aí eu lembrei de 2 Coríntios 3:2 que diz, Paulo diz lá que nós somos a carta escrita por Deus, lida pelos homens. As pessoas, elas olham para nós e elas leem as nossas vidas. Elas leem. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, a palavra ensina, o exemplo arrasta. Por quê? Tem muita gente que fala muita coisa. Fala. Mas as atitudes não tem nada a ver com o que a pessoa fala. E aí? E você? É o filho pródigo ou é o filho prodígio? Porque, por incrível que pareça, tanto o filho pródigo quanto o prodígio, que eu coloquei aqui, eu não sei o nome do filho pródigo, gente. Na Bíblia não diz o nome do filho pródigo, mas diz o nome de José. É mesmo? Diz o nome de José, mas não diz o nome do filho pródigo. Eu acho que vocês entenderam, né? Minha cabeça não para. Então, os dois eram abastados, os dois eram ricos, assim. Não passavam necessidade. Os dois tinham uma vida boa, tinham uma vida sem privações, né? Os dois tinham um nível de vida muito alto, né? E os dois reagiram de forma completamente diferente. Então, assim, eu fico imaginando o filho pródigo como aquele cara simpático, gosta de se divertir. Às vezes, se você olhasse para esse cara, você falava, poxa, esse cara, a vida dele é muito boa, ele é muito feliz, ele é muito alegre. Mas não, se você vê o que ele faz com a herança, que ele destrói tudo, acaba com tudo, você vê que é uma pessoa que não encontrou o que buscava, que era uma pessoa vazia, que nem todo o dinheiro que ele tinha pôde completar. Ele teve que o quê? Voltar para a casa do pai para preencher. E o filho prodígio, que no caso eu nomeei José, a gente não dá para não admirar a vida de José, né, gente? Ele pegou do limão, fez a limonada. Ele aproveitou todas as oportunidades. José
você vê que ele era uma pessoa satisfeita em Deus. Porque ele aproveitou o tempo que ele cresceu ao lado do Pai e se alimentou de verdade. Aí quando chegou a escassez, ele tinha alimento suficiente na alma para suportar aquele tempo difícil, aquele tempo duro. Eu não sei onde você está na sua história, eu não sei o que você carrega. Eu só sei de uma coisa. A presença de Deus na nossa vida, ela muda as atmosferas, ela muda os ambientes, sem precisar de dar nenhuma palavra. E eu queria muito que você fosse abençoado durante esse dia. Talvez você está numa área de trabalho da sua empresa, da empresa que você trabalha, ou no órgão público, eu não sei. Talvez te colocaram num lugar muito difícil, te colocaram num lugar desagradável, que às vezes você tem que lavar banheiros, limpar o chão, não necessariamente literalmente, mas eu digo fazer coisas que você não gosta. Não estou dizendo de princípios, tá, gente? Eu estou dizendo coisas que, poxa, não é a sua área, você tem mais facilidade em outra área. Eu queria que você fosse abençoado nesse dia, quando você olhasse para a vida de José. José, ele sempre procurava alguma coisa especial, porque ele sabia que aquilo não ia ser para sempre. Ele sabia que alguma hora Deus ia resgatar ele daquele lugar, mas tudo que ele estava fazendo naquele momento era importante ele aprender, era importante ele fazer, para que quando ele chegasse onde Deus queria que ele estivesse, a experiência que ele chegasse, que ele fosse carregar com aquilo, ia tornar ele um líder completo. Então não dá para pular as fases ruins, as fases difíceis da nossa vida. Porque esse processo é importante para que a gente chegue no futuro, para que a gente chegue lá inteiros e abençoando e curando vidas. Você jamais pode ser um portador de cura para as pessoas se você nunca sofreu, se você nunca passou por aquilo. Jesus tem o poder de curar qualquer pessoa. Mas Jesus está mais interessado em curar a alma das pessoas. A alma das pessoas é muito mais importante que o corpo. Mas ele pode curar o corpo também das pessoas. E nós somos a carta que o mundo vai ler. E nós somos o instrumento de Deus para curar as pessoas, para curar a alma das pessoas. Se a pessoa tiver com a alma curada, como José era curado, gente, vai ser só sucesso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter abençoado o seu dia. Eu não sei que horas que você vai assistir, mas eu espero que eu não tenha sido confusa, que eu tenha sido clara, porque eu acordei muito acelerada, assim, com essas duas histórias na minha cabeça. Mas eu espero muito mesmo que Deus tenha te abençoado e que todas as dificuldades, você não olhe como dificuldades, você olhe como oportunidade, né, Paula? Eu que agradeço você, minha querida. Muito bom ter você por aqui. Um beijo, gente. Um cheiro. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe.